Falando de pesquisa, tem pesquisa eleitoral nova e aponta que Lula segue na frente da corrida presidencial, porém a distância para Jair Bolsonaro é menor do que a anterior. Só para vocês entenderem, há um mês o petista tinha 42% das intenções de voto contra 28% do atual presidente. Agora Lula caiu para 40% e Bolsonaro subiu para 31%. O terceiro colocado do atual levantamento é o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que apresenta 9% das intenções de voto. Em seguida está o candidato do PDT, Ciro Gomes, com 4% dos votos. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, aparece com 3%. A pesquisa Poder Data 360 também simulou o segundo turno entre Lula e os melhores colocados. O ex-presidente segue na frente, mas perdeu terreno e vê a aproximação dos outros nomes, dos outros candidatos. A gente já tem, inclusive, na tela a simulação de um segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, 54% a 32%. Porém, agora, em uma nova pesquisa, o ex-presidente perdeu justamente parte dessa sua vantagem. Vou pedir para a nossa produção colocar. Agora, o petista venceria o segundo turno com 50% dos votos contra 35% de Jair Bolsonaro, ou seja, uma mudança de 22% para 15% de vantagem. Vamos para outro cenário. Já em um segundo turno contra Sérgio Moro, em janeiro, Lula somava 49% das intenções de voto, enquanto Moro 26%. No levantamento mais recente, o ex-presidente possui 47% contra 32% de Moro, ou seja, uma mudança aí de 23% para 15% na vantagem. Já em um eventual segundo turno com Ciro Gomes versus Lula, Lula ganhava com 47% dos votos, enquanto o pedetista somava apenas 19%. Agora, em fevereiro, Lula aparece com 45% das intenções, enquanto Ciro soma 22%, ou seja, uma mudança de 28% para 23%. Tem outro cenário também na tela agora, numa simulação de Lula contra o governador de São Paulo, João Dória. Nessa simulação, em janeiro, Lula somava 48% das intenções de voto, enquanto Dória somava apenas 16%. Nessa pesquisa divulgada hoje, a vantagem é menor. Lula aparece com 46% contra 18% do Tucano, uma mudança aí de 32% para 28% em relação à vantagem que Lula tinha. A pesquisa, para que todos tenham aí informação, foi realizada entre os dias 13 e 15 de fevereiro. Foram entrevistas, mais de 3 mil entrevistas em 243 municípios nas 27 unidades da federação, e a margem de erro é justamente 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. Colocados os números, hoje nós estamos numa verdadeira mesa redonda neste programa. Apresentar para vocês aqui o nosso comentarista convidado, Tomé Abduch, que se junta a Jorge Serrão, Fábio Piperno, Marco Antônio Moreira da Costa e Rodrigo Constantino. Senhores, ótima tarde. Eu quero um destaque de cada um referente a essa pesquisa. Consta, eu começo com você. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. O que está acontecendo com as pesquisas agora, na minha opinião, é o que vai continuar acontecendo, essa tendência aí nos próximos meses. É um catching up, né? As pesquisas estão correndo atrás da verdade, que deve ser mais ou menos o inverso do que tem hoje, a fotografia colocada por esses institutos. Ou seja, Bolsonaro deve ter uns 40% e Lula deve ter no máximo uns 30%. Então, a tendência é ir seguindo nessa direção de ir encurtando essa margem do favoritíssimo Lula, que já chegou a ter, se eu não me engano, algo como uns 387% de vantagem no primeiro turno. Dória, é desnecessário até dizer, né, já subiu no telhado. Na verdade, ele nasceu no telhado nessa campanha, ele nunca teve chance e já está dando em água a sua candidatura. Então, a tendência é essa. Lula tem lá mais ou menos 1/4 da população que quer virar Venezuela ou quer continuar pilhando o Estado brasileiro. E Bolsonaro tem uma rejeição maior na classe média por conta da pandemia, do massacre midiático, ele perdeu algum apoio, mas não é isso tudo que essas pesquisas apontam. Ele ainda tem uma base de apoio relevante que o coloca confortavelmente no segundo turno e com vantagem em relação ao ex-presidiário. Eu não tenho a menor dúvida de que nas próximas pesquisas que nós vamos comentando ao longo desse ano, nós vamos cada vez falar aqui de margens mais estreitas de Lula, até se aproximar do dia da eleição, algo ali muito perto, e aí o Bolsonaro ganha com uns 10 pontos a mais.
Ô Piperno, deixa eu trazer aqui uma discussão sobre a metodologia dessa pesquisa, porque eu acho que é bem relevante, fundamental da gente debater aqui, principalmente por a gente já, inclusive, ter comentado isso aqui no 3 em 1, mas essa em específico me chama bastante atenção. O Instituto Poder 360 faz pesquisas por telefone de maneira automatizada por um método que chamam de IVR, Interactive Voice Response. O que seria isso, para que todos possam entender? Um robô liga para o telefone do eleitor, que escuta perguntas que são gravadas e aí sim responde discando em seu telefone a opção desejada. O que eu quero trazer aqui para a nossa mesa? Dá para confiar nesse método, Piperno? Dá sim, Paulo. Isso não é uma novidade brasileira, isso já é usado em outros mercados, só que a pesquisa pelo telefone, geralmente ela aponta um resultado um pouquinho diferente daquela pesquisa presencial. Isso também não precisa ser brilhante, não precisa ser um gênio para entender. Afinal de contas, por ser uma pesquisa que só vai atingir o público que tem telefone, ela não vai alcançar aquele eleitor mais carente, que está lá, né, nos rincões. E aí também a gente nem precisa debater muito sobre quem é o nome que é majoritário nesse outro segmento. Mas, independentemente disso, duas coisas. Primeiro, essa pesquisa ela não aponta uma tendência, porque é só ela que apresenta essa curva. Os outros 4, 5 maiores institutos do Brasil apontam resultados diferentes. O que ela traz de importante é que, veja, essa metodologia que o Data Poder usa não foi implantado nessa pesquisa. Ele vem fazendo pesquisas assim desde sempre. Então, com base nessa metodologia, de fato, houve um encurtamento da diferença entre os dois líderes, né? Então, isso é talvez o fato mais relevante. Agora, repito, não é tendência, até porque todos os outros institutos, eles apontam um resultado substancialmente diferente desse aí. Ô Serrão, mas você acha que os outros institutos vão apontar justamente para redução nessa distância? Saudações, meus amigos e amados haters. Eu tenho repetido aqui que tudo ainda pode acontecer na sucessão presidencial desse ano. Está tudo, por enquanto, muito esquisito. Há muitas alianças para serem fechadas, concluídas, estratégias de campanha sendo definidas ao sabor de fatos reais e fatos irreais, como determinadas pesquisas. Tem aquelas pesquisas que você nunca vai saber da divulgação delas, porque elas são feitas só para consumo dos partidos políticos e dos estrategistas. Essas são o mais real possível, elas são feitas para não serem divulgadas, porque elas definem a estratégia do marqueteiro da campanha. Então, isso que é divulgado é propaganda política. Então, eu não dou crédito para esse tipo de pesquisa, questiono demais a validade da realização delas. Quanto a essa metodologia feita por telefone utilizando uma unidade remota de atendimento, um robô, isso é uma inovação, é bacana, é legal, mas isso vale tanto quanto aquelas enquetes que nós vemos aí nas redes sociais e que apontam resultados absolutamente diferentes, inclusive ouvindo, em vez de ouvir 3 mil, tem enquetes aqui nas redes sociais que ouvem centenas de milhares. Então, e o resultado dá completamente diferente. Agora, isso tem metodologia, tem critério? Não necessariamente. E normalmente, essas enquetes refletem bolhas. Então, não dá para acreditar em nada disso, não dá para levar nada disso a sério. O que a gente tem que levar a sério vamos ter uma campanha violenta, truculenta, com muitas ameaças de desrespeito à institucionalidade. Por isso que eu recomendo, vai lá, entra no site da Jovem Pan, dá uma lidinha no meu artigo de hoje, lá no site, sobre a fidelidade do casamento do Centrão com o Bolsonaro. E fique esperto, hein? Hoje, 6 horas, tem Bolsonaro no Pingos nos Is. O Marco, analisando outros dados aqui da pesquisa, também tem duas mudanças aí consideráveis. A subida de Moro saiu de 7% para 9% e a queda de Ciro caiu de 7% para 4%. Eu quero uma análise sua.
Se a gente começar a levar as pesquisas a sério de imediato, existe um problema, né? Como elas erraram tanto no passado, elas têm que trazer algum tipo de prova de que elas são de fato qualificadas e que elas mesmo têm essa metodologia que serve para alguma coisa, Paulo. O problema aqui que a gente está enxergando é uma ausência de credibilidade pelos institutos de pesquisa, junto com a questão toda metodológica. Isso, essa questão repetitiva. Então, toda hora a gente está questionando, né, a validade das pesquisas porque o passado não é favorável a elas. E é normal, né? Isso segue uma lógica básica de nós seres humanos, né? Me prove que vocês são convincentes, me prove que vocês estão realmente, né, sendo tomados aí por algum critério científico e que de fato desperta algo que tem a ver com a realidade. E não é isso que elas têm demonstrado. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, você pode ter um sistema digital, eletrônico de ligações, por exemplo. Isso daí não quer dizer nada, né? Ah, é digital, tá. Qual que é a inteligência embutida nesse sistema de ligações? Você pode... A gente tem vários exemplos, por exemplo, quando você vê nos Estados Unidos, de distritos. Então, tem distritos que são azuis, tem distritos que são vermelhos. Aqui em São Paulo também. Se você pegar uma lista telefônica e sair por aí ligando aleatoriamente, você pode bater só em distrito vermelho, distrito petista. Então, eles têm que trazer de maneira mais transparente qual é o critério que eles utilizam para serem confiáveis. Porque, como disse Constantino, a realidade é outra. E não sou eu nem você que vemos isso. A gente vê 7 de setembro do ano passado e várias outras mobilizações populares que aconteceram, manifestações na internet. Pega uma live do Lula, pega uma live do Bolsonaro, compara. É ridículo a quantidade de pessoas que apoiam e que se manifestam nas redes sociais em uma e em outra. E você vê exatamente o oposto saindo aqui na imprensa, falando, não, o Lula tem mais mobilização nas redes. Todo mundo duvida desse dado, não é um dado crível. Porque ele não tem a ver com o que a gente vê na realidade. Ô Tomé, eu quero um pouco da sua análise justamente sobre qual que é a medição que a gente deve fazer. Ou seja, se porventura nós não possamos confiar no que as pesquisas estão dizendo, a gente tem que confiar no quê? Olha, é complicado porque nos últimos anos a grande maioria desses órgãos erraram demais as pesquisas. Eles não foram assertivos em momento algum, em nenhuma das últimas eleições. A gente pode ver isso nas eleições desde Aécio, Dilma lá atrás, Bolsonaro junto com Lula, enfim, o que aconteceu no passado no Brasil. E quando a gente pega um universo, né, de 3 mil pessoas, onde existe um país com mais de 200 milhões de habitantes, onde 100 milhões votam, e você vê uma pesquisa com números tão exagerados em relação a um ex-criminoso que não anda nas ruas, que não consegue fazer uma live com mais do que 3 mil pessoas, que não consegue andar em nenhuma capital do Brasil sem ser xingado, vaiado e xingado de ladrão. A gente acaba ficando com um pouco de pulga atrás da orelha em relação a isso. E nós sabemos o que aconteceu com o Brasil, nós sabemos o que foi feito pelo PT. Será que a população realmente ainda acredita no Lula? Será que realmente a população menos favorecida não enxerga a realidade do novo Brasil? Um Brasil onde nós temos hoje praticamente o fim da corrupção sistêmica. Não estou aqui dizendo aquela corrupção pontual. Eu falo da corrupção sistêmica, quando se entregava um ministério de porteira fechada a um partido político para que eles roubassem o que quisessem e enriquecessem suas famílias. Será que eles não enxergam que as obras do Brasil retomaram? Será que não se pode ver de uma maneira muito clara que as estatais que davam prejuízos homéricos, pois eram claramente assaltadas, passaram a dar lucro? Será que não se enxerga que a grande maioria dos ministros do governo Lula, Dilma, estão todos presos ou pelo menos foram presos? Então, nós brasileiros não acreditamos nessa pesquisa. E aí quando você vê o presidente Jair Bolsonaro andar nas ruas e aquelas multidões atrás dele e não acontece a mesma coisa com o ex-presidente Lula, é claro que é uma dúvida muito grande para a população. Vai ser um ano de muita polarização, vai ser um ano difícil. E eu percebo uma coisa muito importante que eu queria que os nossos telespectadores começassem a reparar. Os editoriais dos jornais Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e outros começam a mudar. Já não estão atacando mais o presidente como atacavam. Reparem que nessa última pesquisa, o Bolsonaro ele cresceu em relação ao que ele tinha de votos na pesquisa feita no mês de janeiro. Então, será que agora a opinião pública não está começando a perceber que realmente vai ser muito difícil com que o presidente não se reeleja e está começando a dar os indícios e essa mudança de editorial e mostrando que ele cresce? Então, ou seja, o presidente cresceu nesse último mês. E eu não creio que o povo brasileiro, mais uma vez, vai ser enganado nessas próximas eleições.